Olá, seja bem-vindo ao canal Tempo de Meditar. Nesse canal eu falo sobre assuntos de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. São as três chaves para despertar o poder interior mágico que existe dentro de todos nós. Eu digo que é mágico porque é um poder interior capaz de mudar a sua vida. E quando você muda a sua vida, você muda a realidade ao seu redor. E nós estamos numa leitura. A gente está lendo o livro Guia Prático para iniciar a sua jornada de autoconhecimento, meditação e espiritualidade, que é um livro que eu escrevi na pandemia, que durante a pandemia tiveram muitos downloads, mais de 6.000 downloads. Eu recebi um feedback muito positivo do quanto esse livro tinha ajudado naquele momento difícil, né, que a gente estava passando. E eu decidi publicar o livro e agora a gente está fazendo a leitura de cada capítulo desse livro aqui no canal. A gente já leu, o livro está dividido em 4 partes, né? Uma parte que é a introdução, explicando um pouquinho sobre como é que começa esse porquê, né, dessa jornada, por que começa essa jornada de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Depois a gente tem 2 capítulos sobre autoconhecimento, depois 2 capítulos sobre meditação e depois 2 capítulos sobre espiritualidade. Nós já lemos o capítulo 1, Somos Diamantes Brutos, o 2, Somos como Plantas, já lemos sobre autoconsciência o capítulo 3, que é seu caderno especial, o capítulo 4, Listar Hábitos Importantes, que eu acho que é um dos capítulos mais importantes. E a gente começou a ler sobre a meditação. O último vídeo foi sobre meditar, explicando como é que funciona a meditação, por que é importante, o que acontece na nossa mente quando a gente medita, as funcionalidades, como é que a gente pode começar a meditar. E agora a gente vai ler o capítulo 6, que é preparar para meditar. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como, na prática, que pode começar a meditar. Então vamos lá. Capítulo 6. Preparar para meditar. Como começar a praticar a meditação? Tem algum passo a passo simples? E aqui é bem importante, só antes da gente começar a leitura, explicar algumas coisas. Existem várias técnicas de meditação, existem vários tipos de meditação, cada meditação tem uma finalidade própria, tem um benefício próprio, e aqui eu vou estar ensinando aquela meditação que eu entendo que é importante nesse caminho do despertar do seu poder interior, tá? Que é uma meditação para te colocar em sintonia, em conexão com a espiritualidade, com você mesmo, com o mundo. É uma meditação para aquietar a sua mente, é uma meditação bem específica. Existem outras formas de meditar, existe meditação você caminhando, a meditação você deitado, que é Yoga Nidra, existe o Mindfulness, né? O Mindfulness é uma atualização da meditação, né? Porque a meditação ela é a mesma há milhões de anos, né? Mais de 3.000 anos atrás, 4.000 milhões não, né? Mas 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, quando Buda, enfim, quando os nossos ancestrais lá meditavam. E o Mindfulness é uma forma de trazer para esse universo ocidental, para esse jeito mais científico de meditar. Então a meditação no Mindfulness, ele é só para você manter a sua mente focada no presente. É para você manter a tua atenção plena, para você manter a tua mente concentrada neste momento, para você começar a fazer as tarefas, as coisas do teu dia a dia, com a tua mente direcionada para aquele momento, né? Porque às vezes a gente está lá fazendo almoço, mas pensando no que tem que fazer de tarde, ou pensando no que fez, ou no que falaram. Você está ali fazendo almoço, mas você não está, tua mente está em outro lugar. Então o Mindfulness é para te deixar com a mente focada. Essa é a finalidade do Mindfulness. Que embora qualquer meditação acabe atingindo essa finalidade também, a meditação que eu vou ensinar não tem esse objetivo de manter a sua mente focada. Como o Mindfulness é bem específico, é bem para isso. E existem várias outras
formas de você meditar para você. A meditação budista, a gente faz uns passos a passos, existe um caminho diferente de você meditar, que é para você começar a mudar os cenários na tua cabeça, né? Porque às vezes a gente tem um problema pessoal, um problema de trabalho, alguma coisa que está bloqueando a sua vida, alguma coisa que está te atrapalhando mentalmente e que você precisa superar, você precisa entender aquele problema. Então a meditação do budismo, ela começa a fazer você a olhar diferente, a enxergar diferente o cenário, a entender diferente como é que as coisas são para você poder ultrapassar por esse problema, para você poder superar esse problema, passar para outra margem sem se machucar, para você passar para outra margem sem ter, sem que aquilo te magoe, sem que aquilo te perturbe tanto. Então, cada meditação tem uma finalidade diferente, tá? A meditação, e daí tem um passo a passo diferente. A meditação aqui que eu trago é desse caminho que eu tracei de autoconhecimento, meditação, espiritualidade, que é para despertar esse poder interior, que é para despertar essa força que você tem, essa conexão que você tem dentro de você, mas que você não está atenta, que você não sabe nem como usar. Então, é essa meditação que a gente vai começar, que eu vou começar a ensinar a praticar. Então, vamos lá. Agora que você já sabe por que meditar é importante, que você sabe que é preciso praticar todos os dias, ainda que por apenas 5 minutos para treinar sua mente, que você já teve uma breve ideia de como essa prática funciona, é preciso aprender como praticar e começar. Essa frase aqui é porque no vídeo anterior, no capítulo anterior, a gente explicou que você precisa praticar todo dia, que a meditação é um processo. Não adianta meditar uma vez na semana, ou uma vez cada 15 dias, ou só quando vai na aula de yoga. Meditação é um hábito que você tem que criar. Tem que ser todo dia. É óbvio que às vezes não vai dar, às vezes vai acontecer. Mas assim, não meditar no dia, não meditar naquela semana tem que ser uma exceção. A prática diária é que vai levar esse aprimoramento da meditação, é que vai te ajudar a usar a meditação como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. É um processo, é difícil, é desafiador, mas tem que ser feito diariamente. No capítulo anterior também a gente falou que você não precisa ficar 1 hora todo dia meditando, né? Começa meditando 5 minutos, para começar a treinar tua mente, para tuas costas começarem a se acostumar, para você começar a se acostumar com a postura, com os pés, para o teu corpo se acostumar, para tua mente se acostumar. Então agora agora que a gente já entendeu como é que a prática funciona, a gente precisa começar a aprender, começar a praticar. Então reserve um momento diário para ficar sozinha e poder praticar a meditação. Pode ser pela manhã, assim que você acordar, ou pode ser de noite, antes de dormir. Escolha aquele momento que for mais fácil e confortável para você. E por que eu coloco aqui para você escolher? Porque tem gente que fala assim, tem que meditar de manhã, porque meditação de manhã, tem que meditar à noite. Tem que ser fácil para você. O processo de meditar já é desafiador. Meditar já é uma coisa difícil. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo não tem muita paciência. Então, assim, já é desafiador ficar quieta por 5 minutos de olhos fechados, sentada. Então, vamos simplificar o resto? Então, escolhe o horário que for melhor para você, mas escolha um horário. Você levanta cedo, você tem o hábito de levantar cedo? Então você consegue meditar 10 minutinhos, 10 minutos mesmo, coloca no relógio quando você começa e quando termina. Se é melhor, mais fácil para você, tua manhã é muito tumultuada, porque você tem filho, acorda mais tarde, tem muita coisa para fazer de manhã, não coloca a meditação de manhã para fazer. Coloca para fazer à noite, antes de dormir. Deita, antes de deitar, toma seu banho 10 minutos. Gente, estou falando de 10 minutos. Tá? Não estou falando de 1 hora, não estou falando de meia hora, não estou falando 10 minutos. Então escolhe aquele horário que é mais fácil para você, que é mais confortável para você meditar. Sua energia nesse momento deve estar direcionada para adquirir o hábito e treinar sua mente.
não para mudar o seu relógio biológico ou para mudar os horários que você dorme, que você acorda. Então não desperdice sua energia fazendo essas mudanças de rotina, porque elas não vão agregar significativamente no seu processo. Você vai gastar mais energia se policiando e readequando a sua vida para acordar de madrugada, mais do que vai ganhar energia durante a prática. Você mais vai perder energia se policiando e readequando a sua vida para acordar de madrugada do que vai ganhar energia durante a prática. Então foque no que realmente importa. Eu coloquei isso porque assim, tem pessoas que vão falar assim, você tem que adotar o hábito de acordar às 5 da manhã e meditar às 5 da manhã. Aí, meditar já é difícil, você vai ter que ainda acordar às 5 da manhã, que é mais difícil. Não gaste tanta energia nesse momento. Lá na frente, quando você já estiver meditando e que você achar que pode ser importante começar a meditar às 5:30 da manhã, aí você começa a acordar mais cedo. Mas agora meditar já é um problema, já é uma dificuldade, já é um desafio. Então, não vamos gastar energia nesse momento mudando a sua rotina, né? Levantando mais cedo ou fazendo alguma coisa que você não faz de costume. Não, é só tirar 10 minutos para ficar sozinho em algum lugar na sua casa. Seja na hora que você acorda, acordou, vai para a sala sozinha, fica 10 minutos lá. Ou antes de dormir, tomou seu banho, vai para a sala, vai para o teu quarto, fica 10 minutos sozinha, aí faz tua meditação. Sem mudar a tua rotina, sem mudar assim drasticamente horários, ir para algum lugar e meditar no parque. Daí você tem que mudar a tua rotina para ter o hábito de ir para o parque para meditar. Não gasta a tua energia criando coisas que não são necessárias nesse momento. Não se preocupe também com a roupa certa ou com o lugar adequado. Não se preocupe em ter um momento perfeito. Se você perder muito tempo se arrumando e ajeitando o lugar para meditar, o seu foco vai estar no lugar errado. A sua preocupação vai estar direcionada para a questão errada. Porque tem gente que vai falar assim, mas eu quero comprar uma roupa de yoga, eu quero comprar um tapetinho, uma almofada perfeita para o yoga, tem que colocar uma música adequada, tem que colocar um cheirinho, uma luz certa. E daí você vai estar pensando em tudo isso e você vai gastar meia hora, 1 hora para arrumar todo o ambiente. Você percebe que você começa a mudar muita coisa, tua atenção está indo para outro lugar. Teu foco de hábito está indo para o hábito de manter a sala com cheirinho durante Você começa a direcionar teu foco, a tua atenção para outra coisa, que não meditar. Você vai estar pensando em tantas outras coisas, incenso, música, e nada disso é relevante nesse momento. Depois, quando você já tiver a prática, a meditação, e isso for aprimorando, você coloca isso em prática, você pensa no incenso. Agora, o importante é você só sentar e tentar ficar ali por 10 minutos meditando. Agora é só isso que você tem que se focar. Pega qualquer almofada, pega qualquer travesseiro, senta em qualquer lugar na sala. Todo dia, conforme você vai criando esse hábito, você vai vendo o que funciona para você e o que não funciona. Mas sem muito desgaste de energia nem de tempo. Não transforme a prática da meditação em uma coisa complicada, trabalhosa e que demande muito tempo de preparo e de organização. Simplifique tudo o que puder simplificar e concentre suas intenções para manter a prática em um hábito diário. Essa frase é bem importante. Simplifique tudo o que puder simplificar e concentre suas intenções para manter a prática em um hábito diário. Então a única coisa que você vai ter que escolher é o horário, se de manhã, quando você acorda, ou de noite. Escolhido o momento que é mais adequado e confortável para você, quando chegar esse horário que você reservou na sua agenda para meditar, siga esse passo a passo e simplesmente comece a praticar. Então tá bom. Então a única coisa que você precisa escolher, que você vai fazer é escolher o horário. E daí, o passo a passo, anota aí o passo a passo para começar a praticar a meditação. Passo 1. Para começar, tome um copo de água antes de iniciar a prática. Hidrate o seu corpo. No curso lá,
do método AME, né, do tempo de meditar, a gente ensina detalhadamente o porquê de cada passo. Por que que você tem que hidratar o corpo, por que que é importante tomar água. Eu acho que aqui só é importante trazer que que a água ela ajuda a purificar, porque ela dá uma hidratada no nosso sangue. Ela faz o nosso sangue dar uma circulada melhor, né? Quando o nosso sangue quando a gente não toma muita água, nosso sangue fica grosso, porque não está muito hidratado. Nosso corpo não começa a não fluir muito, não começa a fluir com tanta com a agilidade que deveria fluir, não flui da forma como deveria estar fluindo, porque falta líquido. Então, assim, para deixar o nosso sistema circulando melhor, para oxigenar o nosso cérebro durante a meditação, tome um copo de água antes, dá uma hidratada no seu corpo, né? Joga um pouco de água ali para fazer esse fluxo do sangue, dos líquidos do nosso corpo circularem melhor. Tendo mais água no corpo vai oxigenar melhor o teu cérebro. Então, passo 1, para começar, tome um copo de água antes de iniciar a prática. Hidrate o seu corpo. Passo 2, depois, tire os seus sapatos e sente-se na cama ou no chão de forma confortável, mas com a postura ereta. Pode ser em uma postura de lótus, com as pernas cruzadas, ou sentada sobre os joelhos, ou ainda, se preferir, sente-se sobre uma almofada. Mas se ainda assim ficar muito desconfortável, sente-se em uma cadeira. Então, o passo 2 é você se arrumar agora para começar a meditação. É muito importante tirar o sapato primeiro. Tem pessoas que costumam meditar de sapato, mas é importante que nada esteja obstruindo o teu corpo, né? Que tudo esteja, principalmente a mão, os pés, que você não esteja de luvas, que você não esteja de meia. Então tira o sapato, tira a meia para liberar essas extremidades. Aí você vai se sentar, ou você vai se sentar sobre os joelhos, ou você vai se sentar de pernas cruzadas, como índio, né? Sentado na postura de lótus. Ou então você pode sentar na borda da cama, na borda da cadeira, né? Veja como que fica mais confortável nesse começo para você meditar. Eu prefiro que vocês não comecem a meditar sentado na borda da cama ou da cadeira, mas só se for muito difícil, tá? Senão, comece a adotar o hábito de sentar em postura de lótus ou sentar sobre os joelhos. Aí é importante que você não encoste as tuas costas em algum encosto, nem na parede, nem no encosto da cadeira. Você precisa ficar com a coluna ereta, sem encostar em nada, tá? Não é para você descansar as tuas costas, você precisa estar com o teu corpo ativo, com o teu corpo consciente, com o seu corpo atento. Passo 3, traga atenção para cada parte do seu corpo. Você sentou lá, na postura de lótus, ou sobre os joelhos, ou mesmo na borda da cama, começa a prestar atenção no seu corpo inteiro. Arrume a sua coluna, perceba os dedos dos seus pés, acomode as suas mãos uma sobre a outra, ou coloque as mãos sobre os joelhos. Descontrai os músculos da face, descontrai os músculos do corpo, mas não é para ficar relaxado. Perceba que não é relaxamento, é meditação. Você precisa estar plenamente atenta e consciente. Então, depois que você sentou, depois que você arrumou, está na postura de lótus ou sentado sobre os calcanhares, presta atenção no teu corpo, ajeita o seu corpo. Puxa a barriga para dentro, arruma a coluna, coloca a mão sobre os joelhos. Sente o seu pé, se ele está formigando, se ele está bem colocado ali, se ele não está. Arruma para ele ficar num lugar que você vai conseguir ficar meditando por 10 minutos. Aí a gente vai para o passo número 4. Passo número 4. Né? Você fechou os olhos. Comece a concentrar então na sua respiração. Inspire e expire pelo peito, como se você estivesse abrindo e fechando o tórax. Inspire profundamente, mas de forma lenta, lentamente, contando até 7. Em seguida, expire soltando devagar todo o ar e também contando até 7. Esvazie completamente os seus pulmões e mantenha esse ritmo.
Então, passo 4, você está lá sentado, você fechou os olhos, você começa a respirar pelo tórax. Então, você começa a respirar contando até 7. E expirar contando até 7. Então, você vai inspirar pelo tórax e expirar pelo tórax. Enche completamente o seu pulmão devagar e esvazie completamente o seu pulmão devagar. E faz uma contagem, conte até 5, conte até 7. Não precisa contar bem devagarzinho, né? Mas inspire contando até 7. E daí expire contando até 7. E de novo. E de novo. E de novo. De novo. Fique fazendo isso, essa respiração, até que você mantenha um ritmo constante. 7, 7, 7, 7, 7, 7. É importante que a respiração seja pelo tórax. É importante que você consiga manter esse ritmo da respiração. Lá no curso também a gente explica certinho o porquê, o que acontece dentro do teu corpo quando você faz isso, por que tem que ter esse ritmo. Mas assim, uma informação que eu acho que é bem importante trazer aqui, porque assim, senão o nosso vídeo vai ficar enorme, né? Se eu explicar cada passo, o porquê de tudo, mas é importante entender que a respiração é pelo tórax, porque a gente quer recarregar o nosso coração. Tá? O nosso coração é uma bateria que a gente tem. É um órgão que produz muito mais energia do que consome energia. Ele é um órgão que recarrega, e quando eu falo energia, no sentido de bateria mesmo, né? De energia para fazer sinapse, para fazer de energia mesmo que o nosso corpo tem, assim como energia que circula num liquidificador. O nosso coração é uma bateria viva, e ele produz muito mais energia do que ele consome energia, ou seja, ele fornece energia para o nosso corpo. Então, quando eu faço a respiração torácica, eu ativo mais essa bateria, eu recarrego mais o nosso coração. E o ritmo, porque quando a gente coloca ritmo na nossa respiração, a nossa respiração ela está em sintonia com o nosso coração. Quando a gente coloca, por exemplo, quando a gente corre, né? Quando a gente corre muito, já percebeu que o nosso coração fica acelerado, né? Quando você corre demais. E como é que você faz para desacelerar o teu coração? Você começa a respirar fundo, porque a nossa respiração controla os nossos batimentos cardíacos. A nossa respiração controla a frequência do nosso batimento, o ritmo dos nossos batimentos cardíacos. Então, quando a gente começa a respirar num ritmo constante, 7, 7, 7, 7, quando a gente começa a dar esse ritmo para o nosso pulmão, para a nossa respiração, a gente começa também a controlar as batidas do nosso coração. O nosso coração começa a bater de forma rítmica. Ou seja, ele começa a bombear sangue para o nosso corpo de forma rítmica. O nosso corpo todo, então, começa a receber sangue de uma forma rítmica, sempre na mesma frequência, sempre na mesma cadência. Isso faz com que o nosso corpo todo comece a ser mais eficiente. Né? O que é eficiência? Eficiência é fazer mais gastando menos energia. Então, quando a gente respira pelo tórax e de forma ritmada, a gente não só dá mais energia, porque o coração começa a produzir mais energia, como a gente também começa a consumir menos energia. Ou seja, a gente começa a energizar o nosso corpo. Então, de forma simples, é isso que acontece quando a gente faz isso. Passo 5. Quando sentir vontade, quando perceber que a mente já está concentrada no momento presente, você já está concentrado aqui na respiração,
Pare de pensar na respiração e deixe o ar entrar e sair naturalmente dos seus pulmões. Por alguns instantes, esvazie a sua mente. Sempre que algum pensamento surgir, diga para si mesma: apenas seja. Lembre-se que nada vai ser resolvido nesse momento. Então, passo 5 é assim: depois que você ficou um tempo lá respirando, inspirando 7, expirando 7, inspirando 7, expirando 7. Depois você ficou lá 1 minuto, 2 minutos fazendo isso e que você já percebeu que você tá aqui, que a tua mente já silenciou, que você já está concentrada aqui. Pare de pensar na respiração e pare de pensar. Apenas diga a seguinte palavra para você: apenas seja. Fale apenas essa frase para você e deixe seus pensamentos irem. Tá? Deixe as coisas acontecerem. Um monte de pensamento vai vir e cada vez que vier você vai pensar só: apenas seja. Apenas seja. Cada vez que vier uma preocupação: puxa, não comprei aquele negócio que faltou, acabou o papel higiênico, preciso ir no mercado. Lembra que você não vai resolver isso nesse momento, nesses 10 minutos. Nada do que você pensar vai resolver nada. Então, apenas seja. Apenas seja. Passo 6. Tente se concentrar nos barulhos ao seu redor. Tente ouvir o barulho mais distante que você conseguir e se concentre nele. Outras vezes, tente ouvir o barulho mais próximo e mais sutil, com os batimentos do coração, e se concentre nele. Permaneça, não desista tão fácil. Lembre-se que é um processo. Hoje a sua mente está tumultuada, os pensamentos vêm em grande velocidade, mas aos poucos eles vão se assentando como os flocos de neve num globo de neve. Então depois que você está lá pensando apenas seja, que você está lá tentando acalmar sua mente, começa a vir um monte de pensamento. O que você vai fazer agora no passo 6? Você vai tentar achar um barulho lá longe. Barulho lá longe, um carro que passou lá longe. Fica observando aquele barulho. E fique tentando, cada vez que você não perder aquele barulho, se concentrou em outra coisa, volta a tentar achar aquele barulho. Aquele grilo que tá fazendo barulho ali perto de você. Aquele som do apartamento de cima. Foque naquele barulho, só ouça. Às vezes, você, em vez de focar num barulho longe, distante, foque num barulho aqui dentro de você. Foque, por exemplo, nas batidas do seu coração. Tente ouvir as batidas do seu coração. Fique concentrado até você achar as batidas do seu coração. Quando você ouviu as batidas do seu coração, quando você conseguiu sentir, fica concentrado ali. Da hora que o seu pensamento foi para outro lugar, volta. Cadê minha batida no meu coração? Concentra ali. Esse é o treino que você vai fazer no começo. Passo 7. Após algum tempo nesse estágio de esvaziamento da sua mente, de decantação dos pensamentos, volte a se concentrar na sua respiração. Então você ficou um tempo ali nesse trabalho de apenas seja, ouvindo o barulho lá longe, ou ouvindo o barulho do seu coração. Você ficou um tempo ali tentando controlar esse fluxo de pensamentos da sua mente. Depois de um tempo que você ficou lá, você já ficou bastante tempo lá, volta a prestar atenção na sua respiração, volta a observar 7, volte a inspirar contando até 7, expirar contando até 7. Depois, junte as suas mãos na frente do peito e repita as seguintes frases: obrigada, fazei de mim um instrumento de vossa paz, que seja feita a vossa vontade. Então depois que acabou, que você respirou um pouquinho, que você já voltou a tua concentração aqui, una as mãos na frente do peito e diga obrigada, fazei de mim um instrumento de vossa paz, e que seja feita a vossa vontade. Essas 3 frases, elas têm muitos significados. Mas assim, é um momento de você agradecer a você mesmo por esse momento. É um momento de você se colocar à disposição de Deus, do universo, seja lá qual o nome que você dê. Então, fazei de mim um instrumento de vossa paz e que seja feita a vossa vontade. De aceitar que o universo às vezes traz aquilo que a gente não quer e que a gente vai enfrentar isso no nosso dia. Então essas 3 frases são bem importantes. Obrigada,
Fazei de mim instrumento de vossa paz, que seja feita a vossa vontade. E assim, esses são 7 passos para você começar a meditar. E como todo capítulo eu trago alguma lição, uma lição do capítulo, qual foi o aprendizado, o que tem que ficar fixado nesse capítulo. E eu digo que essas lições que eu trago, é importante você escrever num papel e colar na porta do guarda-roupa, na geladeira, colar no espelho do banheiro. São lições para você lembrar o tempo inteiro. E aqui vai a lição número 8, que é do capítulo sobre o passo a passo da meditação. Qual é a lição que fica aqui? Escolha o momento que for mais confortável para você meditar. Não mude sua rotina. Não desperdice a sua energia com o que não é relevante para a prática da meditação. Não se preocupe com roupas, com objetos, com momentos perfeitos, incensos, aromas, sons e músicas. Direcione a sua atenção apenas para manter o hábito de diariamente se retirar por pelo menos 5, 10, 15 minutos e ficar em contato contigo por meio da prática da meditação. Essa foi a leitura de hoje. Espero que tenha sido bem proveitosa. Acho que essa é uma leitura que um vídeo que vocês vão ter que assistir várias vezes. Quando você for, as primeiras vezes que você for sentar e fazer a prática, coloca no velocidade 2 e assiste, começa a praticar. E o próximo, a gente vai entrar nos capítulos de espiritualidade. O próximo vai ser sobre a beleza da transformação interior. O que é transformação interior? O que é uma transformação espiritual? O que é essa magia que quando desencadeada, transforma a lagarta em borboleta? O que é esse poder mágico que a gente tem, que a gente precisa despertar? Então, te aguardo no próximo vídeo. Até mais!